Olha, na reunião ordinária desta sexta-feira na Câmara de Vereadores de Limoeiro, vereadores apreciaram dois projetos de autoria do Executivo Municipal. Um projeto com suplementação de verba e outro de crédito especial. O contador da Prefeitura, Ivaldeci Hipólito, veio aqui conversar com os vereadores e explicar do que se trata essas duas solicitações. Ivaldeci, qual a diferença de crédito especial e de suplementação? Inclusive, foi pergunta de vereadores no plenário. O crédito especial, ele se deve a programas, elementos econômicos e fonte de recursos não existentes no orçamento. No caso específico aqui do dia de hoje, existe o programa, faltavam os elementos econômicos com suas fontes de recursos, razão pela qual a gente trouxe um crédito especial. O outro é um crédito suplementar de programas, dotações de fonte de recursos já existentes, que tão somente foram tirados de uma rúbrica para outra. E serão usados futuramente em que essas verbas? Só no crédito suplementar, que foi de 1 milhão, no crédito suplementar, que foi um crédito de 2.070.000 reais, só 1 milhão vai para o Fundo da Criança e do Adolescente, para programas junto às entidades sociais do município, que não tinha no orçamento, a gente teve que suplementar. E os outros vão atender necessidades da própria gestão. O crédito suplementar tem pouco mais de 1 milhão e pouco destinado à saúde, para recursos da manutenção da atenção básica na parte de custeio, na fonte de custeio. Então será para atender essas necessidades, o dinheiro já está no caixa, estão somente sendo aprovados os dois orçamentos, sancionados pelo prefeito, a gente coloca em prática. A gente sabe que a verba chega e a Prefeitura tem suas despesas. Geralmente as despesas são maiores do que as receitas. Seria exatamente esse jogo de cintura para poder fazer o que é mais urgente, mais necessário que acontece esse tipo de projeto? Na gestão Orlando Jorge, não existe despesa maior do que a receita. Nós sabemos que a demanda dos serviços públicos de Limoeiro está aquém do orçamento, mas o prefeito sempre trouxe esse equilíbrio da responsabilidade fiscal de só gastar aquilo que tem. Na realidade, são recursos novos que chegaram e a gente precisávamos de equacionar. Orlando tem tido uma preocupação e uma grandeza com relação ao orçamento público do município de Limoeiro, trabalhando sempre o equilíbrio de despesa e receita, nunca fazendo mais do que a conta de pagar. As finanças em geral da Prefeitura, você disse que a preocupação é não gastar mais do que recebe. Elas estão equilibradas. Que análise você faria de contador da Prefeitura nessa gestão de hoje? Olha, é um desafio. Limoeiro tem sido um desafio porque os serviços são grandes. Quando você vai para pavimentação, saneamento básico, asfalto, você vê uma manutenção de aração de terra, limpeza pública, manutenção da limpeza, da iluminação pública, tudo isso tem demandado muito recursos para essas fontes de ações e programas existentes. Mas o prefeito tem buscado esse equacionamento, tem chamado todos os secretários na responsabilidade. Orlando Jorge tem essa expertise, até porque esteve aqui 8 anos executando o orçamento da saúde, sabe muito bem como é que funciona, melhor do que eu, então ele tem colocado isso sempre na prática, só vamos usar, só vamos gastar aquilo que a gente tem. Você citou dois casos aí que são realmente primordiais: iluminação pública e buracos na cidade. O que está recebendo para ter condição de fazer isso seria mixaria, já que está andando a passos lentos? Nós temos alguns recursos vinculados, são aqueles recursos maiores para asfalto, saneamento e calçamento. Claro, evidentemente, são fontes de recursos da União que está se fazendo. Agora, quando a gente vem para a fonte de recursos própria nossa, essa capacidade de investimento ela é muito pequena. Ela talvez seja menor do que 1% do orçamento, porque não há dinheiro para isso. Quando você vai vincular as receitas, as despesas de educação, de saúde, repasse do 10º da casa, as obrigações previdenciárias que ele tem cumprido à risca. Terminamos um ano de 2021 pagando vários débitos previdenciários, todas as obrigações recolhidas, patronal e servidor, tem tido um zelo muito grande nessa questão de gestão previdenciária. Então, pouco sobra de recurso próprio para esses investimentos. Conversamos assim com Ivaldeci Hipólito, contador da Prefeitura, por sinal muito elogiado pelos vereadores após as explicações desses dois projetos. Imagens de Júnior Silva, reportagem de Gonçalves Filho, para a Web TV Notícia e Cultural FM.